Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Sal. Essa aula vai ser bem rápida, tá, gente? É uma aula, mesmo assim, só para a gente abordar alguns conceitos que a gente não abordou na aula passada, certo? E eu acho importante vocês saberem, certo? Relacionado a misturas, tá certo, pessoal? Bom, como a gente sabe, misturas são a adição de uma ou mais substâncias, certo? E essas misturas elas podem ser encontradas da forma homogênea, ou seja, quando você não consegue diferenciar o que tem ali, ou de uma forma heterogênea, né? Quando você consegue perceber nitidamente as substâncias que estão ali dentro daquela mistura, tá bom? Só que existem processos de separação, né? Ou seja, da mesma forma que nós podemos unir as misturas, nós também podemos separá-las, certo? E aí justamente são esses processos que nós iremos aprender hoje, ok? Bom, a separação de misturas é justamente essas coisas que nós fazemos no dia a dia, certo? Para poder na cozinha, enfim, nós alguma vez na vida a gente vai usar algum tipo de processo de separação de misturas. E aí tem vários tipos e a gente vai ler e vai abordar cada um desses tipos aqui hoje, certo? No livro, este conteúdo está na página 102, ok? Então quem estiver acompanhando esse vídeo pode abrir na página 102. Bom, a primeira separação de mistura que a gente vai ver aqui é a catação. Catação, gente, é uma separação de mistura muito simples que muita gente utiliza no dia a dia, ok? A catação, ela é mais ou menos o seguinte: você tem várias substâncias sólidas juntas, certo? E aí você quer várias substâncias sólidas diferentes juntas, e aí você quer separá-las. Você quer colocar só um tipo de substância para um lado e só um tipo de substância para o outro, só um tipo de grão para um lado ou só um tipo de grão para o outro, certo? Materiais, no caso, né? Você tem vários materiais juntos e aí você tem tipos de materiais diferentes naquela mistura e você quer separar eles. E aí justamente você faz isso manualmente, você vai tirando com a mão, né? E aí você vai separando. O nome já diz tudo, catação, né? O processo mais conhecido da catação, que a gente pode usar como exemplo, é o feijão, né? Muita gente cata feijão. Quando você vai botar feijão no fogo, né, muita gente faz aí o processo de tirar aqueles grãos que não estão bons para o cozimento, né? E aí descarta, e aí o feijão, né? A outra parte vai pro fogo. Então aí é a catação. A pessoa está catando feijão, né? Às vezes vem além de grãos que não estão bons para cozimento, vem também alguns pedacinhos de pedra, que a gente sabe que feijão é um processo bastante manual, principalmente feijão verde, né? Enfim, nós temos aí esse primeiro processo que é a catação. O segundo processo é a filtração, que também é muito utilizado. Filtração, gente, nada mais é do que você ter um material sólido dentro de uma coisa líquida, né? Por exemplo, quando você tem água misturada com areia, né? E aí você pega um coador, né? Ou uma peneira, e aí você vai derramando, e aí o que é líquido passa pela peneira, o que é sólido, ou pelo coador, e aí o que é sólido acaba ficando, certo? E aí a parte que é sólida ela fica ali retida e a parte líquida desce, passa direto, né? E aí isso justamente acontece no processo de coagem do, não sei se é essa palavra certa, né? Coagem do café, né? Quando a gente coa o café, quando a gente filtra o café, tira aquele pó, aquele excesso de pó, né? Aquele pó que não conseguiu ser diluído na água, ele fica aí no coador, né? Ou naqueles filtros de papel, né? Que eles também são utilizáveis para isso, certo? Justamente esse é o processo de filtração. Muita gente faz também quando você faz suco, né? Que, por exemplo,
o suco da laranja tem aqueles cabelinhos, né? Que é quando a gente coa, fica aqueles cabelinhos da laranja, que é justamente o bagaço, né? Que não conseguiu ser como é que se diz? Utilizado para o suco, né? Ou então quando você vai fazer vitamina de goiaba, né? Você bate a goiaba com tudo, com leite, né? Aí você tem as sementinhas bem pequenininhas da goiaba que elas, quando você coa, elas ficam retidas ali na peneira porque as sementes elas não são batidas, né? Elas não conseguem ser trituradas pelo liquidificador. Bom, isso é o processo de filtração. Nós também temos um processo, e esse processo ele utiliza-se do magnetismo, que é a separação magnética, certo? A separação magnética nada mais é do que você atrair com um ímã. Você tem vários materiais sólidos misturados, e aí você não consegue ter uma noção do que é metálico e que pode ser atraído por um ímã, e o que não é metálico que não pode ser atraído por um ímã. O que é que se faz? Utiliza-se um ímã, né, dependendo do tamanho dos materiais que vão ser, né, recolhidos. Tem que ser um ímã muito grande, né? E aí você aproxima o ímã dessa mistura e aí ele só vai atrair aqueles materiais metálicos que podem ser atraídos, certo? Por exemplo, aqui quando você tem naqueles lixões mesmo, sucata, enfim, o que é material metálico eles pegam aqui com ímã, certo? E aí você vê esse ímã deve ser muito poderoso, né, para poder arrancar aí do meio dessa montanha de tralho aí, de tralha, né, essas coisas, né, esses materiais que muito certamente deverão ser reciclados, né, porque alumínio, materiais metálicos, eles são muito fáceis de ser reciclados, mas aí nessa montanha de coisa que tem aqui, tudo que você possa imaginar, aí quem faz o trabalho é justamente o ímã, certo? Que é preso no guindaste e faz isso aí, tá bom? Essa é a separação magnética, o nome já está dizendo. Separar magneticamente, tirar aquilo que é metálico, certo? Dessas coisas aí, tá bom? Aqui tem uma sugestão de atividade, né? Que infelizmente a gente não vai ter como fazer em sala de aula por conta da pandemia. Mas, por exemplo, quando você coloca várias coisas na mesa, tipo botão de roupa, papel, ou você coloca pequenos objetos de ferro, limalha de ferro, que são tipo os pozinhos assim de ferro, né? Quando você pega o ímã dentro de um envelope de papel, né? E aí você passa aquele ímã dentro do envelope ali, ele só vai puxar o que pode ser atraído, certo? E não são todos os objetos metálicos que podem ser atraídos por ímãs, como é o caso de algumas moedas e alguns clips, né, de papel que eles não conseguem ser atraídos, tá bom? Outra coisa que é muito utilizada na produção de sal é a evaporação. A gente sabe que o sal, né, que nós encontramos na água marinha, na água dos mares, né, na água dos oceanos, a água é muito salgada, então tem uma presença muito forte de sal. E aí de lá que sai o sal que nós utilizamos na cozinha. E aí é justamente utilizando um processo chamado evaporação que consegue-se fazer com que a água, né, seja separada do sal. E aí como é que se faz isso? Você pega a água, que está com sal dissolvido nela, né? E aí você aquece, certo? Quando você aquece a água dissolvida com sal, a água é evaporada, mas o sal não. E aí acontece justamente isso aqui, ó. A água evaporou, mas sobrou justamente aí o sal, certo? E aí o sal que é extraído desse processo, ele é agrupado assim em monte, essas montanhazinhas aqui de sal, certo? Para poder ser fabricado aí o sal de cozinha, certo? E existe também um outro processo que é utilizado muito, né,
Isso aqui é feito quando a filtração não dá certo. Certo? Por exemplo, a filtração, nós conseguimos extrair objetos sólidos que a gente dá para ver assim que está misturado e a gente consegue tirar. Só que, por exemplo, quando você tem água misturada com açúcar, que você não sabe se está como é que se a gente pode, por exemplo, filtrar, a gente não pode filtrar água com açúcar, né? Porque o açúcar está completamente dissolvido. Mas se a gente deixar ali um copo de água com açúcar parado e a gente não exercer nenhuma ação sobre ele, aquele açúcar que estava dissolvido, ele vai decantar. Esse é o verbo. Ele vai para baixo, para o fundo do copo. E aí, né, a decantação, ela justamente, ela separa. Ela deixa o que é líquido e só de uma parte e o que é sólido só em outra parte. E aqui fica fácil você filtrar e você extrair só o açúcar, né? Fica bem fácil. Tá bom? Aí tem um processo mais complexo, né, que é utilizado na fabricação de cachaça, certo? Esse processo é chamado de destilação, certo? Na destilação a gente a gente separa as substâncias de uma mistura de líquidos. Você pega uma coisa que está misturada ali, né, líquido e aquelas substâncias, certo? Essa mistura é aquecida, tá bom? E a substância que tem ou seja, a substância que depende da menor temperatura para evaporar, ou seja, vamos supor, água e açúcar, ou água e sal, enfim, não importa. Uma das duas substâncias, elas não têm a mesma temperatura para evaporar. Uma delas evapora primeiro. E é justamente a que evapora primeiro é que precisa de uma temperatura mais baixa para isso, né? E aí quando ela chega nesse ponto, ela vaporiza, né? E aí quando acontece isso, ela entra em contato com uma parte do recipiente que é fria, bastante fria, ou seja, ela saiu de um ponto que estava muito quente, foi para um ponto que estava muito frio. Aí quando acontece isso, ela sai do estado de vapor e volta para o estado líquido e cai em um ponto separado, em um recipiente separado. Esse é o processo de destilação. Bom, pessoal, com isso nós vimos aqui vários tipos de processo de separação de misturas. Estão na página 102 e 103 para quem quiser acompanhar no livro, tá bom? Depois de vocês assistirem essa atividade, vocês fazem essa videoaula, vocês fazem a atividade que está logo abaixo desse vídeo, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Um abraço a todos e até logo.